podcast Saúde 40 Mais entrando no ar. E iniciando agradecendo você que tem nos seguido aqui pelo canal 5 da NET Claro, todas as segundas-feiras às 10h30 da noite e também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube, né? Sejam todos sempre bem-vindos. Toda semana, um assunto sobre Saúde 40 Mais. Quero agradecer também a Letícia, que está sempre comigo. Ela é a proprietária do espaço Ametista Terapêutico. Mais um podcast, Letícia. Mais um podcast, vamos lá. É isso aí, hoje falando de um tema bastante interessante, né? Vamos falar sobre polidense. E a nossa convidada de hoje é a Pri Carrizo. Ela é bailarina, coreógrafa, ela tem especialidade em condicionamento físico, também nutricionista. Tudo bom, Prica? Tudo bom, Mário. É um prazer tê-la aqui. Gratidão. Eu quero que você comece falando um pouco de você e qual foi o seu interesse pelo polidense e pelas atividades que você exerce hoje. Bom, então eu sou bailarina, então a princípio já comecei lá com faculdade de dança, sou formada pela FAP e também em acrobacias pela UFPR, trabalhei já algumas coisas assim, né, nesse sentido. Então, o polidense na minha vida veio depois da minha viagem para a China. Fui para a China trabalhar lá 6 meses como bailarina num parque e quando eu voltei, eu vi várias apresentações lá de pole. E quando eu voltei, eu já procurei alguma coisa nesse sentido. Então, foi uma amiga minha até que me indicou. Eu fui fazer aula na casa de uma das instrutoras, experimentar. E todo o começo é bem complicado, né? Eu falei, não dou para isso. Mas não, eu fui insistindo e tô aqui agora com o meu estúdio e tô trabalhando polidense. Legal. Até porque o polidense ele exige um pouco de força, isso assusta um pouco no começo, ali nas primeiras aulas, né? Giros também. Giros, equilíbrio, força, né? Numa musculatura que a gente não está muito acostumado a utilizar também, né, Prica? Puxa, empurra, é tudo muito diferente. É a mesma coisa que eu trabalhei balé clássico e jazz muitos anos da minha vida, então é a mesma coisa que a gente trabalhar um jazz e ir para uma dança de salão. O corpo estranho, a gente tem que ceder um pouquinho e a mesma coisa no pole. Me diz uma coisa, Prica, tem uma diferença que eu estava vendo, o poliesporte e polidense. Você podia falar um pouquinho a respeito disso? Sim, então o poliesporte, a gente vai trabalhar habilidades, força, equilíbrio, condicionamento, né? Então, como especialista em condicionamento físico, a gente tem essa particularidade do poliesporte. No polidense, a gente puxa para o lado bailarina. Então, a gente trabalha giros, coreografias e outras questões que têm a ver mais com a parte realmente da dança do que do esporte. Prica, como a gente fala de saúde aqui no podcast, você pode me dizer quais são os benefícios, seja físico ou mental, da prática do polidense? Sim, o polidense, assim, eu sempre falo, por ser uma atividade física desafiadora, a gente já começa com o mental, assim, bem também trabalhado, né? Então, para a gente fazer as acrobacias, para fazer as travas que tem no polidense, no poliesporte, a gente tem que estar mentalmente também sujeito a algumas frustrações e passar por cima e insistir para que esses desafios sejam superados. Nós temos muitos homens que praticam o polidense, perfeito? Perfeito. Eu quero que você conte um pouquinho da história, porque os homens foram os primeiros a praticar o polidense. Isso. Então, o polidense é um exercício de calistenia. Então, calistenia é quando eu tenho uma isometria, né, do músculo. Então, na Índia, ali, os homens praticavam. Então, eles subiam em espaldares de madeira. Aquilo foi evoluindo para a parte asiática, né? Então os chineses praticavam pole. Eu só vim com o polidense mesmo na década de 20, né? Que é o que a gente conhece hoje, o pole no caso de casas noturnas. Então ele veio mais para a década de 20 com a sensualidade. Antigamente não, era trabalhado a calistenia e por homens. Então lá no meu estúdio eu tenho um horário específico para homens. Porque o exercício é diferente, a força é diferente, então a gente foca realmente mais na força física. Você comentou um pouquinho a respeito da sensualidade, né? Então eu queria saber um pouquinho a respeito dos mitos, preconceitos em relação ao polidense. Ainda existe isso? Como que está essa relação em relação ao polidense praticado tanto por homens como mulheres, em relação a mitos que podem ter por aí? Piadinhas sobre o polidense a gente ouve todos os dias, né? Então, assim, é sempre relacionado à questão erótica, né?
Então, polidense é trazido muito para essa questão do sensual, mas já no sensual erótico. Quando a pessoa começa a praticar, ela começa a ver que não é assim. Que a força que a gente desempenha dentro da barra, né, na barra ali, para subir, para descer, para fazer as acrobacias, as travas, que ela sai dessa questão de simplesmente sensual, como um exercício realmente de força, de equilíbrio, de técnica, né, bem embasado. E aí a gente começa a ver que os preconceitos começam a cair. Então, mulheres, por exemplo, divorciadas, que às vezes ficam com uma autoestima baixa e procuram o pole, até para melhorar a autoestima, quando chegam lá e veem que tem um desafio, se apaixonam pela modalidade e aí começam a praticar e unem os dois lados. Tanto a parte do físico, da força, quanto a parte emocional, que também dá uma super força, eu falo, né? Porque não tem como você desvincular o emocional ali, porque é uma superação. E a parte da sensualidade, porque todo momento você se olhando de um short top no espelho, que o esporte exige, em função das travas, para não cair da barra, na verdade, né? Não tem algo dessensual naquilo. Mas, pelo fato das mulheres se olharem, elas se cuidam mais, elas têm mais amor por elas, eu acho que desenvolve a feminilidade de uma maneira um pouquinho mais refinada. Existe uma diferença, lógico, de você fazer um polidense pessoas de 15, 16, 20 anos para pessoas acima de 40 anos. Existe uma adaptação, porque o porte físico da pessoa é diferente, a musculatura é diferente, a elasticidade é diferente, e muitas pessoas acima de 40 nunca pensaram em praticar um esporte assim e levar realmente como algo de autoestima, algo bacana de se ver, de fazer, né? E se cuidar. Como é que você faz essa adaptação para essas pessoas acima de 40 que querem fazer esse esporte? Olha, Mário, eu vou dizer que pela minha experiência no estúdio, eu tenho tido várias mulheres de 40 anos bem condicionadas acima de 40, porque inclusive eu tenho algumas mulheres já com 60, 63 anos praticando polidense. E elas vêm e se surpreendem, porque apesar dessa questão da força, né, ser um pouco menor, mas muitas delas já fazem academia. Então elas já chegam lá com condicionamento, que às vezes a menina de 15 anos ainda não tem esse condicionamento, às vezes não vai para academia. Então eu vejo muito mais pela especificidade da pessoa estar fazendo um trabalho de condicionamento junto, né? E as pessoas que vão sem nenhum condicionamento, elas vão começar a condicionar lá. Então, elas vão fazer lá o que eu chamo os chaturangas, porque eu baseio o meu aquecimento na yoga. Então, eu tenho muita parte do condicionamento, do equilíbrio, todo baseado na yoga. Elas vão trabalhar 3 vezes por semana, que é o mínimo para condicionar, dentro dessa linha de movimento e vai conseguir subir normal. Nós estamos entrando no mês de outubro, que é outubro rosa, a gente fala muito de câncer de mama. E você tem um projeto novo aí dentro do seu trabalho. Conta pra gente um pouquinho do seu projeto. Então, a ideia é resgatar toda a parte da feminilidade ou reintroduzir as mulheres que já tiveram ou que estão com câncer de mama para fazer o polidense. Então, eu acho que o polidense vai trazer a sensualidade, que muitas vezes nessa fase da vida ela é perdida mesmo em função da situação. E vai trabalhar força nos braços, né? Claro que não pós-cirúrgico, mas, né, estamos falando de uma evolução aí, conforme liberação médica, mas que vai trazer força nos braços, vai trazer o condicionamento dela de volta, vai trazer o prazer, né, da vida, de viver, de fazer, do movimento, e vai trazer a feminilidade. Até porque eu sei que o exercício físico é necessário para quem tem o câncer. Muito. Tanto, digamos assim, quando você está com câncer e pós também, né? A manutenção disso, é necessário exercício físico? Sim, e todo um acompanhamento muito consciente daquilo que a pessoa pode fazer dentro do limite que ela consegue fazer e dentro dos intervalos que ela tem que ter entre um exercício e outro para recuperação. E ao longo de toda a tua carreira, Prica, você teria algum caso, assim, de superação de algum aluno ou aluna que você tenha acompanhado e, de repente, o polidense ajudou essa pessoa a superar alguma questão? Muito. Eu recebo toda semana meninas e mulheres, principalmente mulheres mais velhas, ali com 50, 60 anos, né, que muitas vezes relatam para mim que perderam a vontade de viver mesmo, às vezes estão lá
sem esperança, e vão pro pole e ali encontram amigas, ali encontram a sensualidade de volta, um relacionamento melhor com o parceiro, com o marido, ou às vezes mulheres que já estão desquitadas, né, estão divorciadas, e ali elas encontram uma autoestima, começam a emagrecer, começam a ter a força do físico e o mental junto, e aí começam a conhecer outras pessoas, a se empenhar com outros exercícios também, porque acaba um alavancando o outro, né? E aí acabam tendo vida, né? Porque a mulher depois dos 40 precisa viver, né? Uma mensagem para quem está nos vendo, né, nos ouvindo aqui, e que tem essa vontade de fazer, mas não tem a coragem de fazer. O homem também, porque o homem também é preconceituoso, apesar da gente ter lá uma história que o polidense começou através do homem, hoje o homem também tem esses preconceitos aí. Então, o que você diria para essas pessoas que têm essa vontade? Eu diria, vem comigo. Vem comigo, porque realmente é um exercício fantástico. As pessoas se apaixonam pelo desafio que ele lança pra gente. Então, deixa o seu contato aí, fala um pouquinho das tuas redes sociais, como é que as pessoas podem te procurar para conseguir esclarecer algumas dúvidas que ainda elas possuem. Então, tem o Estúdio Prica Riso, meu estúdio hoje, que funciona no bairro Cajuru. E eu tenho a rede social Prica Riso em todas as redes, Facebook e Instagram. E lá tem o WhatsApp para linkar para a pessoa, qualquer dúvida, tirar direto no WhatsApp. Legal, muito obrigado, Prica. Gratidão. Obrigada, Prica. Gratidão, Letícia. E você continue nos seguindo aqui pelo canal 5 da NET, claro, na CWB-TV, nas redes sociais e no YouTube. E eu quero agradecer também aos nossos apoiadores que estão agora participando aí com a sua logo, investindo e acreditando no nosso trabalho aí do podcast Saúde 40+. Então, muito obrigado a MSV Produções, a Somos Arte, Viu Comunicação, a Ametista Espaço Terapêutico, o Mercado Toso, Genial Graph, LK Personalizados. Então, se você quer investir, você quer que a sua marca esteja conosco aqui falando de saúde, estamos aí à disposição. Só entrar em contato conosco. Me sigam em todas as redes sociais e também toda segunda-feira às 10h30 da noite no canal 5 da NET, claro. Até a próxima semana.